No Elevar Podcast de hoje, nós estamos recebendo uma convidada que é arquiteta. Ela se destaca nas redes sociais do seu trabalho através das cores, da sofisticação. É isso aí, meu amigo. Hoje em dia, ela deixou um pouco de lado a arquitetura. Não sei se ela deixou 100%. Vai nos dizer, né? Mas ela hoje trabalha com festas. Ela é a Fernanda Tenório do Pensando em Festa. Fernanda, seja bem-vinda ao Elevado de número 8. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Sim. Deu tudo certo. Nossa primeira pergunta é justamente quem é a Fernanda Tenório? Para quem está em casa para conhecer um pouquinho sobre a Fernanda, o que é que você diria de você mesma? Tá, primeiro eu quero agradecer o convite, né, que vocês me fizeram. É um prazer estar aqui. E vamos lá, né, bater esse papo. Então, a Fernanda, né, eu sou arquiteta por formação. Cheguei a trabalhar na área por 2 anos, mas no final da faculdade eu já sabia que a longo prazo não era isso que eu queria para o resto da minha vida, digamos assim. Envelhecer trabalhando com isso, então eu sabia que eu não era o que eu queria. Sempre gostei da parte mais de interiores, da parte de decoração, dessa coisa do detalhe. Então, querendo ou não, né, a festa tem muito disso. Então, a gente acaba que a arquitetura ela ajuda muito, né, ter esse olhar diferenciado para a coisa. Então, Fernanda, vamos lá aproveitar o gancho e, assim, o que foi que virou a chave? Tipo assim, vou agora entrar nesse novo projeto, vou largar a arquitetura, não largar, assim, eu estou usando essa palavra, mas não é bem largar. Tipo, vou deixar um pouco de lado e vou entrar nesse novo projeto. Qual foi, assim, o que Startou. Então, foi realmente bem do nada, porque eu nunca imaginei trabalhando com festas. Durante a faculdade, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas, quando eu me formei, né, eu já estava bem querendo procurar novos rumos. E aí foi quando me veio esse estalo, assim, né? Bem, eu gosto muito de decoração, eu gosto muito dessa parte. E, a princípio, na verdade, eu iria entrar com um cerimonial. Não era uma empresa de decoração de festas. E aí eu ia entrar junto com a minha mãe como sócia. Nós íamos juntas dar início a esse novo projeto. Mas, na verdade, chegamos a conversar e tudo mais. Mas foi só uma ideia que a gente deixou para lá. Isso foi no final do ano, em dezembro, mais ou menos. E aí, quando foi? De que ano? Em 2019. Então 2019. já tem 5 anos já de Sim, a gente faz 5 anos agora, essa semana. Faz pelo menos uma festinha. É isso. E aí foi quando eu conversei com ela, a gente, vamos começar. E aí a gente teve essa ideia, mas depois deixou pra lá. Continuei, segui e tudo mais. E aí quando foi em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, minha tia, disse que sonhou comigo trabalhando com decoração de festa. E disse que sentiu de me falar isso. E aí, nisso veio aquele estalo, assim, eu digo, meu Deus, o que eu estava pensando era cerimonial, que tem a ver com festas. Né? Eu gosto da parte de interiores, né, na parte de arquitetura. Eu disse, quer saber, eu acho que é isso. E aí foi quando veio o estalo e eu disse, não, eu vou estudar, vou entrar mais fundo, vou fazer cursos, vou fazer mentoria, e foi o que eu fiz. Mas logo depois a gente entrou na pandemia, né? A pandemia começou em março. Ou seja, as dúvidas já vieram logo na cabeça, né? Porque eu já estou pensando em fazer festa, aí vem a pandemia. Será, mas na verdade para mim foi até bom, porque eu tirei esse momento para estudar. E a gente não sabia que seria tão duradoura, né, a pandemia. A gente achou que era uma coisa rápida, né? E aí foi quando foi em março, aí eu disse, o que eu vou saber? Eu vou aproveitar que fechou tudo, eu vou estudar agora. E aí eu fiz cursos, eu fiz mentoria, estudei muito. Tudo nessa área? Tudo na área de festas, só. O que eu não sabia, assim, na teoria, sabe, eu fui procurar. E aí foi quando eu consegui, né, essa parte teórica, eu digo, agora eu preciso colocar em prática. E agora? Não tem uma festa para vender. Como é que as pessoas vão me contratar? Não tenho dinheiro para vir com um mega investimento. Eu vou ter que dar um jeito. Dar um jeito, foi. E aí foi quando eu fui procurar os fornecedores, entrei em contato. Fui bem sincera, sou Fernanda, sou arquiteta, estou querendo entrar na área de decoração de festas, queria saber se você queria uma parceria. E fui
realmente Com a cara e a com a coragem. cara e a coragem. E graças a Deus, assim, eu digo, foi um sonho realmente de Deus para minha vida, porque todas as pessoas que eu falei toparam. E eu montei 4 projetos, como se fossem realmente projetos de clientes reais. Então, projeto com bolo, projeto com doces, projeto Só com pra divulgar. tudo. Só para montar o meu catálogo. Porque eu entendi que as pessoas que iriam me contratar, elas precisariam ver o meu trabalho. Sim. Né? Porque quem é essa que surgiu do É nada? É aquela verdade, tem que ver pra crer. É, né? ver. Exatamente. E ainda por cima festas, né? Que a gente É. precisa visualizar. E aí foi quando eu criei 4 projetos reais e contratei fotógrafo profissional, tudo. E tudo com parceria. Então, assim, o meu investimento foi o mínimo. Coisa de Deus mesmo. Foi de Deus. E aí foi quando eu fiz esses 4 cenários com fotos e tudo mais. A gente fez, foi até no dia 11 e 12 de junho, que vai fazer 5 anos agora. E aí foi quando a gente deu esse start. Entendi. E aí criei Instagram e tudo Isso. mais. Agora eu quero saber de uma coisa. Vai fazer 5 anos já, né? 5 anos. Eu quero saber se você lembra da primeira festa que você fez e como foi, qual foi, Que assim. o cliente chegou e... Sim, lembro. A minha primeira festa de cliente, de verdade, não foi família. Foi realmente uma cliente, assim, do nada. Que já veio do Que vínculo já da veio, divulgação, que já veio do vínculo da divulgação, que foi da Juliana, da Ju, que foi a festa da Alice. Foi uma festa da turma do Mickey. E foi, eu acho, coisa assim... Acho que menos de um mês depois da minha divulgação. Então, assim, pra mim foi muito legal, sabe? Ter esse retorno, Esse né? retorno. Tão rápido Já também. foi depois da pandemia, assim? Não, acho que foi em julho. Quando 2020. Quando começou a liberar, não foi? Não, foi festas em casa. Aquela festa em Sim, casa. sim. Pronto. Pra família, né? Pra família, mas foi. Então, assim, foi bem legal esse processo, sabe? E teve, assim, dessas festas todas que você já fez, alguma que tem alguma história marcante que você poderia compartilhar, assim, pra gente? Teve. A gente já Peguei agora... eu já tive muitas histórias marcantes, assim. A gente tive histórias marcantes de engraçadas, de situações que aconteceram, de, por exemplo... Conta uma de engraçada e uma emocionante, vamos dizer assim. Uma de engraçada foi... Eu já tive, acho que, essa situação 2 ou 3 vezes. De a gente pedir docinho por Uber e o Uber não entregou. Misericórdia, ele comeu. Ficou com o docinho. E a gente foi procurar quem era o rapaz, ir atrás dele, para resgatar os docinhos da festa, porque senão não ia ter docinho. Mas deu certo. Deu certo no final, mas assim, foi desesperador, né? No começo foi realmente assim, foi bem desesperador. Mas são situações que acontecem, né? Isso, e hoje, assim, pelo know-how que você tem, é mais fácil de contornar, de deixar já um plano B. Isso. Exatamente. Porque E hoje... no começo era plano A e plano A e Exatamente. Acho que até a forma, né, de enviar, né? Sim, sem dúvida. O manejo da mercadoria e tal, já deve ter tudo já... Hoje a gente realmente preza por ter alguma coisa mais certa, né? Essa é a última opção, porque não é fácil, não. Ô, Nanda, e alguém duvidou no seu início? Porque, assim, você falou que iniciou do zero, né? Eu acho que qualquer empreendimento, quando a gente começa do zero, tem gente para dizer, ih, vai dar Vai certo. dar Não. certo. Isso aí... Não precisa dizer nomes, mas, assim, tiveram pessoas que... Olha, assim, de forma direta, não teve ninguém. Glória a Deus. Eu realmente não teve ninguém. Pode ser que alguém tenha pensado, ficado com esse pensamento, Entendi. né, sozinho, mas não externou isso pra mim. Então, graças a Deus, as pessoas estiveram realmente, assim, me apoiaram bastante, né? Fernanda, e para quem está em casa, a gente já sabe, né? O Conversando de Festa, que ele tem um know-how, um poder já que a gente já sabe. Mas para quem está em casa, explica o que é o Pensando em Festa. Tá. Pensando em Festa é uma empresa de decoração de festa, tá? Que a gente tem um olhar realmente, que eu trago a arquitetura para a empresa. Então, a gente tem um olhar bem singular mesmo, né? Então, a gente pensa e entende que cada festa ela é única. Então, a gente veio com essa ideia mesmo para o mercado, para trazer inovação, exclusividade, sofisticação também, puro charme, assim, as nossas festas. Então, a gente veio com essa ideia. Isso aí já é o diferencial do Pensando em Festa no mercado, não é isso? Sim. Que faz festas exclusivas. Fale mais um pouco aí. Sim. Então, a gente entende que cada cliente ele é único. Então, a gente faz a festa dele, né? Se você me contratar, vai ser a sua festa, com a identidade que a gente entende que você merece. E em 5 anos, a gente nunca repetiu nenhuma festa. Não, o tema tema já. Por exemplo, eu já fiz 3 vezes Hot Wheels.
é um tema super comercial, mas foram 3 vezes completamente diferentes. Então, isso que é o legal, entendeu? Isso que a gente preza, porque a gente entende realmente que por exemplo, na festa infantil, cada criança é única. Então, a gente busca entender as necessidades da criança, o que é que ele gosta, as cores. Não é só chegar no catálogo e dizer isso Não, aqui, de mandar forma e pronto, alguma, né? de forma alguma. Então, assim, realmente é um projeto que é do zero em todos os sentidos. Inclusive, tem alguns elementos que a gente até no final da festa a gente dá para o cliente, porque é descartável, a gente não reutiliza. Então, fica para o cliente, se ele quiser. Então, digamos que eu sou seu cliente. Então, você tem esse primeiro contato, onde você aborda o cliente, faz uma espécie de brainstorming, né? Busca saber quais são os gostos pessoais em relação ao tema. Você faz tudo isso. Isso. Quando o cliente entra em contato com a gente faz realmente um checklist com ele, a gente busca entender as necessidades, a gente busca entender o que é que ele gosta e também o que ele não gosta. Né? Se for uma criança, por exemplo, né, uma festa infantil, a gente busca entender o que é que ele gosta, o que é que ele gosta de brincar, ele escuta a música, quais são as músicas, se ele está na fase de introdução alimentar, o que é que ele come. Então, assim, a gente busca entender realmente bem a fundo mesmo, conhecer o cliente, para que a gente possa extrair o máximo de informações para colocar ali naquela decoração. Porque a gente também entende que a gente gosta de trazer emoção, sabe, para aquele momento. Então, não é apenas o visual, também tem emoção. Uma coisa que marque, né? Que fique, né? Eu já tive várias clientes, inclusive, que quando chegou, olhou e chorou. Então, assim, eu acho que isso é muito mais especial, sabe? Então, Fernanda, vamos lá. Vamos tirar uma dúvida aí pro pessoal. O Pensando em Festa, ele faz só a decoração ou ele também tem parceria com doce? Porque, assim, ele faz a festa inteira. Me explica aí. Vamos lá. Nós somos, né, do serviço de decoração de festa. Então, a gente faz a parte de decoração, mas também a gente faz a parte de assessoria. Quando você me contrata, cada doce que está na sua mesa, ele é desenhado pela gente. Porque ele é de acordo com a identidade visual que a gente criou para você e você aprovou. Então, tudo aquilo que vai estar, o bolo a gente desenha, os doces a gente desenha, então tudo vai estar bem alinhado mesmo. A gente entra em contato com todos os fornecedores. Então, eu entro em contato com cada um dos fornecedores para alinhar os doces. Eu quero o doce desse jeito, com essa fitinha, com esse lacinho, com dessa cor, para que tudo converse. E é uma coisa que se destaca muito, que inclusive eu tive até uma reunião sexta-feira com uma mãe, e ela falou, eu acho impressionante como tudo conversa, porque o doce, ele tá ali encaixando perfeitamente na decoração. Então, assim, a gente preza realmente pelos detalhes, sabe? Não é só o macro, é o micro também, sabe? Essa é a diferença, meu Jardel, tá vendo? E quando a pessoa lhe contrata, esse orçamento, ele é geral da festa, já com esses valores de bolo, doces, ou a pessoa lhe contrata só pela decoração e essa ponte que você faz com o fornecedor é a parte? Não, essa ponte ela faz parte do nosso serviço, então ela é inclusa. Mas a parte, por exemplo, a gente tem a parte de assessoria de festa, que é um serviço extra, que seria o quê? A gente entra em contato com todos os fornecedores para pegar orçamento e fechar. Então a mãe não precisa se preocupar com absolutamente nada. Então a gente faz o pagamento, a gente fecha contrato, a gente faz toda essa parte mais burocrática, né? Então essa parte a gente faz na parte de assessoria. Quando a mãe não fecha a assessoria, ela que vai atrás para fechar contrato, para fazer pagamento, mas esse alinhamento com os fornecedores, ele acontece independentemente da assessoria ou não, porque a gente entende que faz diferença no resultado final. No resultado, né? Sim. Bacana, hein? Entendeu, Jardel? Meu aniversário, em novembro, viu? Já sabe, né? Hot Wheels, pessoal, do Hot Wheels. Vocês aí também, viu? É para contratar, Pensando em Festa, para minha festa. Ô, Fernanda, e hoje, qual é o público que o Pensando em Festa atende? É mais criança, é mais adulto, e de repente idosos? Qual é o que mais o Pensando em Festa está atuando? Tá. A maior parte do meu público hoje é o infantil, assim, ó. O meu maior público realmente é infantil, né? Eu trabalho muito com famílias e eu acho que o infantil é o meu maior público justamente por esse olhar que eu tenho. Então, chama muita atenção dos pais, da família, porque quer trazer sentimento às decorações. Mas também trabalhamos com adulto, né? Eu faço, por exemplo, muito noivado. É uma coisa que também eu sempre estou fazendo noivado. Então, mescla muito. Mas, se eu puder dizer assim, o maior público realmente é o infantil. Porque realmente é uma situação que marca, né?
O na aniversário criança. do adulto já é uma coisa assim, É, né? exatamente. Mas o noivado, né? No caso, é uma coisa que já Isso. se apega aos detalhes, né? Isso, exatamente. E entrando um pouco no tema da linha de criação, como é que você se inspira para buscar o layout? Como é que isso acontece na sua mente? Porque eu acho que esse é o diferencial do Pensando em Festa hoje. É a mão da Fernanda no negócio. Com certeza. A gente estava até conversando um pouquinho em off e eu estava até perguntando a ela assim, se de repente a maior dificuldade dela é delegar, né? Essa questão da criatividade. Como é que você hoje, por exemplo, eu lhe contratei, aí como é que você pensa para criar? Qual é a sua... Lógico que você não vai entregar o ouro aqui para quem está em casa, mas conta para a gente mais ou menos como é que funciona esse processo. Então, como meu cliente, né? Então a gente tem essa conversa e a partir dessa conversa que eu tenho com o meu cliente é que a gente vai dar início a essa busca aí pelo projeto dele, né? Mas eu acho que o grande ponto é procurar inspirações que não sejam festas. Porque muitas vezes a gente está tão focado em, eu vou procurar só festas, e as nossas inspirações ficam ali. Então, as minhas inspirações, ela vem de um papel de parede, de uma decoração de um ambiente, é um quarto que eu vejo. Por exemplo, o tema é circo, então eu vou procurar um quarto com esse tema. Eu vejo inspiração em quadros. Filmes também, em música também. Então, assim, a inspiração, ela tá muito além de festas, sabe? E aí, o meu processo criativo passa por isso. Então, eu faço uma captação, realmente, do que eu acho que é interessante. E, a partir disso, aí eu começo a colocar a mão na massa. Aí, eu vou criar a paleta de cores, depois os elementos visuais. E aí, vem o projeto. Mas, realmente, é um processo, assim, de muito estudo para a gente conseguir colocar em prática. Aí, Fernanda, como é que você apresenta esse projeto para o cliente? Você usa algum software, algum programa? Tá. Hoje eu uso muito o Canva. O Canva hoje é meu melhor amigo. Adoro trabalhar com ele. Ele é super didático, então eu gosto bastante dele. E faço essa apresentação. Quando eu mando para o cliente, eu mando um PDF para ele com todas as informações, né? Paleta de cores, elementos visuais, o projeto em si para aprovação. Então, a gente manda o projeto todo já todo estruturadozinho. Então, ele já visualiza como vai ficar na festa dele. Isso, ele visualiza. Bacana. A nossa produção nos avisou que faltou ela citar outro exemplo de situação emotiva que ela vivenciou nessas festas. Eu vi quando você cortou ela, que ele já atropelou. Continue, Fernanda, aquela parte. Vamos lá. Uma situação emotiva, na verdade, assim, eu sempre fico muito grata, sabe? Me sinto muito honrada, porque eu tenho uma cliente que ela tá comigo exatamente há 5 anos. Então, assim, desde o comecinho até agora, né? Hoje. Então, todos os anos a gente esteve juntas. E assim, Aniversário infantil. Eu fiz o batizado da filhinha dela, que é a Bia, minha cliente Bia. Fiz o batizado da Martina, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos. E a gente teve sempre junto. E aí, agora ela tá com o 2º filho. E eu já fiz também a parte da maternidade dele. E ano passado, né, que foi o aniversário dela, que foi o último que a gente fez, ela gravou para mim um depoimento, se emocionou, agradeceu. Então, assim, ela se tornou muito mais do que uma cliente. Hoje a gente é amigas mesmo, entendeu? Então, é uma relação, assim, muito mais do que só de trabalho, cliente, sabe? Né? Cliente. Então, assim, é bem especial isso. Ô, Fernanda, e nesses 5 anos, quase 5 anos de Pensando em Festa, teve algum projeto de algum cliente mais ousado, assim, que ele te pediu algo que você pensou, poxa, isso aqui é difícil de resolver, de fazer isso aqui? Então, assim, como eu já trabalho com temas mais exclusivos e pouco comercial, então, pra mim, cada novidade que chega eu adoro, sabe? Então, é bem divertido, sabe? Não tenho muito problema. Você viaja mesmo nas ideias, né? E quanto mais diferente é que eu gosto. Então, assim, é gostoso, sabe? De viver esse processo, Mas já tive, assim, algumas decorações que foi realmente desafiadoras pra mim. Alguns exemplos, né? Eu já cheguei a fazer o casamento da minha melhor amiga, onde eu era decoradora e madrinha. Então, foi desafiador, mas foi bem gostoso, assim, de fazer, de vivenciar e ver tudo pronto. Eu acho que o mais desafiador foi o meu casamento. Eu fiz o meu casamento também. Aí agora sim. Foi, bom que a cliente não pode reclamar, né? Não. A
cliente não reclamou de nada. Nada. A cliente passou mal depois, mas tudo certo. Mas foi realmente o mais desafiador para mim, agora eu lembrei, o meu casamento. Mas por que assim você disse que foi o mais desafiador? Porque foi difícil fazer as escolhas? Ou porque na hora você ficava olhando se estava tudo certo? Não, eu acho que mais desafiador é devido à questão, acho que é a emoção mesmo, sabe? De Sim. estar ali como noiva e como decoradora, sabe? Mas assim, não poderia ser outra pessoa, tem que ser eu, assim, eu acho. É, porque talvez, né, no casamento você vê outra pessoa e, não, a minha ideia seria... É porque, na verdade, eu entendo que cada pessoa ela tem a sua essência. Então, por mais que eu fale pra você como eu quero o meu casamento, você vai colocar a sua identidade nela, Sim. né? E eu não queria a identidade de ninguém, eu queria a minha identidade ali no meu projeto. Então, eu me coloquei aí nesse desafio de decorar mesmo. E não me arrependo. Vamos falar de perrengue. Acho que nessa sua área deve ser o que mais tem, porque você tem que lidar com prazos, clientes que às vezes, né? Clientes chatos. Boa, que, né? já passou um perrengue assim, que você pode contar com clientes, com... Você já citou o do doce, né? Do Uber. Do Uber. Teve algum mais assim que... Teve mais. Teve mais um assim que realmente foi bem chato, que foi quando eu decidi desistir de uma cliente. Meu Deus. Foi uma situação que eu nunca tive vivenciado, assim, então para mim foi bem difícil também. Às vezes tem situações que não dá para você encarar, né? Assim, fazer... Exatamente. A gente entende, assim. É complicado. E muitas vezes é melhor, né? Você cortar pela raiz, porque você evita até pro próprio cliente, né? Porque assim, é desgaste dos dois lados, né? Sim, e aí você sem dúvidas. Não precisa estar passando, vamos dizer assim, por essa situação, né? E assim, aos 45 do segundo tempo, já aconteceu muita coisa que tem que resolver, coisas que deram certo, coisas que não deram certo, já tive experiências assim? Já teve situações assim, questões de chuva. Eu já tive a situação bem chata de chuva, porque não tinha todo, era área externa, então choveu. E aí a gente teve que, de última hora, repensar, ver como é que faria da melhor forma, sabe? E aí... Mas isso foi mais no começo, né? Hoje a gente já consegue... Se vê que vai chover, a gente já só fica... faz assim, a gente presta atenção já durante a semana. Tá com risco de chuva, não vamos arriscar, né? Porque realmente... Ô, Fernanda, me diga uma coisa. Você já teve alguma festa que o cliente chegou assim e falou: Fernanda, eu só tenho 10 dias. Você já pegou uma coisa assim em cima da hora e deu tudo certo? Já peguei e pego, às vezes, quando é possível, né? Porque a gente também tem que avaliar... A logística, né? A logística, se a gente vai conseguir entregar realmente aquilo que a cliente espera, né? Porque não é pegar por pegar. Tem que pegar e realmente ficar dentro daquilo que a cliente espera e o resultado final que a gente gosta de entregar. Então, já aconteceu e acontece, sim, muitas vezes. A cliente... Na verdade, eu acho que cada vez está mais comum. As pessoas estão deixando mais para a última hora. Então, é bem comum. E quando você pega aquela cliente que gostei, quando tá tudo pronto assim, aí depois, rapaz, eu quero mudar. E aí, como é que você resolve a situação? Como é que você... Você fala em relação ao projeto ou Sim, ao projeto entregue já na festa? Por exemplo, você fez o projeto, a cliente aprovou. Certo. Depois, rapaz, Aí queria depois mudar isso, queria mudar aquilo. Não, então, acontece. Assim, graças a Deus, a gente tem um retorno muito bom da entrega dos nossos projetos. Mas acontece de, às vezes, o cliente querer alterar alguma coisa e tudo bem, a gente altera, não tem problema nenhum. Agora, tem que ter também um limite, né? A gente precisa entender realmente o limite de até onde a gente pode alterar e quantas vezes isso pode ser feito. Então, por isso que a gente manda esse projeto justamente para a aprovação, que é para o cliente avaliar, analisar e ver se ele quer alterar alguma coisa. Aprovou, então, você começa a fabricar e também isso. Depois da fabricação não tem realmente como alterar. E a gente separou algumas fotos, a Fernanda enviou algumas fotos pra gente, e a gente vai colocar aqui na TV pra gente discutir um pouco, um pouquinho, ela falar um pouquinho sobre os projetos, apresentar pro pessoal também, conhecer em casa, né? Sim. Coloca aí, Júlia, por favor, primeira foto. Olha aí. Então, isso aí foi um batizado que a gente fez num restaurante aqui em Maceió. A gente utilizou realmente a própria mesa do restaurante e a gente desenvolveu o projeto em cima disso. Aí ficou bem legal. Uns anjinhos ali. Foi, tudo bem delicado, a paleta toda
tudo bem clarinho, Isso é o que rosa, mais, branco. é o que mais me chama a atenção, são as paletas, né? A construção das Vem cores. da arquitetura, né? De tudo ela arquiteta, né? Ela sabe, ela tem a senha. Tem a cena. Ajuda Pode passar, Júlia, pro bastante. próximo. Isso também foi outro batizado que fizemos. Ficou Aí bem- esse bolo que você fala, né? Que Isso, esse bolo. O bolo, como os doces também, tudo aí é bem alinhado mesmo, entendeu? Para que tudo converse. Você percebe que tudo aí tá conversando, né? Então fica bem. O resultado fica diferente. próxima. Aí já é um tema mais, Aí foi a festa dos gêmeos, João mais e Maria. prático. Qual a idade do. Um aninho foi na época. Foi lá na Marina, na Barra de São Miguel. E aí a gente fez uma mesa bem alegre, bem divertida. Foi sol o tema, então assim, ficou bem legal com o fundo da lagoa, bem diferente. Próximo. Hot Esse aí foi Wheels. Hot Wheels, foi um dos que a gente fez, né? Bem diferente dos outros. Então foi uma proposta bem legal. Top, top de verdade. José Petrúcio. Qual a idade da criança? Aí eram 2 aninhos. Hoje ele já tem Gostei 3. do nome da criança, né? Petrúcio. É. Já um nome bem, Nome forte, né? bem adulto, assim, né? Próximo. Aí já foi. Essa festa é super legal porque ela conta a história. São gêmeos também, que é o Dan e o Ben. E aí a história dessa festa foi falando um pouco deles. Eles foram milagrinhos de Deus, porque eles ficaram internados, né? Um deles quase vinha a falecer. Então, assim, foi realmente uma luta para ele viver e tudo mais. E aí os pais quiseram celebrar a vida deles, né? Então, assim, você pode ver que ali no final a gente fez como se fosse uma cidadezinha. Eles são os super-heróis, que é Super Dan e Ben. E ali tem alguns recadinhos. Eles são milagres de Deus. O outro tem dizendo... Eles são fortes e corajosos. E o outro tem... Desde que eles chegaram, somos mais felizes. Somos mais felizes. Então, assim, foi um momento de muita gratidão mesmo. Umas cores bem bebês, assim, né? Bem delicadinho. Bem delicado. Exatamente. E você vê que tudo isso influencia no resultado, né? Sim. E aí é onde é que entra a visão do profissional da coisa. Não é Sim. fazer por fazer, né? Sim. Sem dúvida. Tem todo um pensar, né, por trás. Próximo. Exatamente. Esse ficou show. Esse foi um casamento que a gente fez para celebrar a união, né, de 2 pessoas bem queridas. E aí a gente montou essa mesa. Também foi num restaurante aqui em Maceió. E aí a gente fez uma mesa bem florida. Ficou bem lindo, assim. Outro casamento. Outro também, seguindo outra proposta. Realmente são identidades diferentes. Diferente, né? Sim. Você olha para cada festa, Agora tem aquela festa do super-herói, que é o Ben, Do Dan e o Ben. muito bonita ali, o de Hot Wheels também. Aí, Show. olha aí. Essa festa eu fiz em 2 dias. Essa daí foi pra Débora, a esposa do Mano Walter. Ela é minha cliente também, eu faço festa dos filhinhos dela. E aí ela falou comigo 2 dias antes, que é comemorar o aniversário dela e o que é que a gente consegue fazer? Eu digo, vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Sempre assim, olha, não ia comemorar não, mas Decidi decidi agora, agora, né? Essa é a conversa, né? Pois é. E aí, inclusive, quando ele viu, ele disse, meu amor, não era só um bolinho, era só um bolinho. Mas ficou muito bonito essas cores. E foi na casa deles, a gente fez uma mesa florida, assim, mas conseguiu um resultado bem legal. E não fica aquele negócio invasivo no ambiente, né? Não. Fica aquele negócio agradável, Sim. fica show de bola. Próximo. Aí sou eu. Aí a Ananda já em ação. Sou eu em ação, Pensando em decorando festa. Tem das mais uma? festas. Essas também. Essa também. Show de bola. Acho que foram só essas, né? Que a gente separou. Beleza, corta pra cá. Como a gente viu nas imagens, assim, o seu trabalho, ele impressiona, né? Eu imagino que seus clientes, você tenha muito feedback positivo, né? A gente já falou, que você falou que tem essa questão emotiva que faz com que marque na vida das pessoas. E eu enxergo isso como um dom na sua vida, porque você tem um olhar diferente, você tem um tato diferente para extrair, de repente, o que o cliente quer e trazer essas emoções assim à tona. A que se deve isso? Você acha que isso é um dom? Isso é um talento? O que você...
Não, sem dúvidas, assim, é um dom de Deus, né, pra minha vida, não tenho dúvidas. Na verdade, desde o começo do Pensando em Festa, eu já sinto o cuidado de Deus, né? Como eu falo assim, é um sonho dele pra minha vida. Como você falou lá atrás, né? Que teve umas Sim, confirmações. exatamente. E tal, né? Então, assim, eu creio nisso e sinto o cuidado dele em todos os detalhes, sabe? E sem dúvida alguma, assim, não tem ele como, não puro, tem como né? ser diferente, isso. E em meio a esses trabalhos, a esses 5 anos, você já pensou em desistir alguma vez? Não, desistir não, assim. Ou mudar de Não, profissão? assim, tem dias que são bem difíceis, sabe? Empreender é uma montanha-russa, sabe? É desafiador, não é fácil. A gente trabalha muito, muito, muito mesmo. Ainda mais no segmento, né? Sim. Que, Não querendo para. ou não, a realidade é essa, né? Onde o pessoal está se divertindo, você tem que estar trabalhando. Exatamente. Então, assim, é realmente desafiador. É muito gostoso, sabe? É muito gostoso, mas você tem que realmente amar fazer aquilo, porque é um desafio diário. Né? Você tem que trabalhar a semana toda para Sim. mostrar o trabalho no final de semana. No final de semana. Até o lazer compromete um pouco, né? Total. Eu falo assim, eu trabalho de domingo a domingo, sabe? É verdade. Então, é desafiador. Hoje a sua equipe tem quantas pessoas, mais ou menos? Tá. Minha equipe mesmo, eu não tenho ninguém fixo, eu contrato freelancer mesmo Sim. para ajudar nas festas. Sim. Para mim faz mais sentido desta forma. Eu tenho fixo no financeiro, no atendimento, mas na questão da mão de obra, de ajudar ali, a gente contrata de acordo com a necessidade da festa. Entendi. E para quem está querendo empreender, a gente tem uma missão aqui nesse podcast que é elevar, né? Elevar, mas com H, elevar no sentido de que pessoas sejam tocadas por pessoas que nós convidamos aqui nas suas áreas, você nessa área de festas. O que você poderia dizer, olhando naquela câmera, para quem quer empreender, para quem pensa em colocar a mão na massa e dê uma dica aí para destravar a pessoa? Tá. Então, assim, se eu puder dar uma dica, não espere o momento perfeito, né? Como eu, assim. Eu não tinha investimento, eu não tinha condições financeiras, mas eu comecei. Então, assim, comece. Comece com o dom que Deus te deu, né? Cada um de nós tem um dom. Então, começa com esse dom, vai estudando, estuda muito, porque realmente o estudo, ele destrava muitas coisas, ele faz a gente evoluir. Mas começa mostrando a tua essência, aquilo que você nasceu para fazer. E aí as coisas vão fluindo, você vai mostrando a sua essência, você vai mostrando a sua identidade dentro daquilo. E tudo vai dando certo. Não tem, assim, outro segredo, sabe? Eu acho que tem que ir... É isso aí, tá vendo? Isso aí. Pega a visão. Pegar a visão. Ô, Fernanda, qual é o maior erro que um empreendedor na área de eventos ele pode cometer? Olhe, o maior erro... Eu acho assim... Eu acho que a desorganização é um ponto bem, bem complicado. Eu acho chave que isso, né? Todo mundo, quando a gente faz essa pergunta... eu acho que foca quando nisso. a gente é organizado, as coisas fluem, a gente consegue alinhar fornecedores, a gente consegue alinhar o horário. Então, assim, tudo acaba dando certo. Então, quando a gente não tem essa organização, essa gestão, Deixa né? de ser assim, leve para ser pesado, né? isso. E não dá certo. Chega uma hora que vai dar errado, entendeu? Não tem como. Complica, né? Complica. Você lida com muita coisa e quando você tem o meio ali embolado, Exatamente. você não consegue andar, né, com os projetos. E como é que as pessoas podem te encontrar hoje? Suas redes sociais, você está no Instagram? Sim. Quais são as suas redes? Passa aí, pessoal. A minha rede principal é o Instagram, né? Que é @pensando.emfesta, que lá é a minha vitrine, vocês podem conhecer mais do meu trabalho, né? Eu tô sempre lá aparecendo, mostrando os bastidores, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, e lá eu posto tudo. Então, vocês podem me procurar por lá. E também, se quiserem algum orçamento, alguma coisa do tipo, alguma dúvida que queiram tirar, a gente também tá no WhatsApp, tá? Então, o link tá na bio do Instagram. E é só procurar a gente lá. Ô Fernanda, para a gente finalizar, tu já pensou assim em ampliar esse negócio para cursos, para mentorias, algo nesse sentido? Para ativar outras pessoas? Sim, isso é um desejo futuro. Inclusive, eu já tive até uma pessoa que entrou em contato comigo perguntando sobre isso.
né? Se eu dava mentoria. Mas é um desejo futuro que a gente está se organizando, né? Alinhando bem isso para ficar bem amarradozinho, para fazer uma coisa com Legal, excelência, né? Bacana, né? Ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Rapaz, ela explicou tudo. Eu acho que a gente explorou bem o Pensando em Festa. E, Fernanda, tem alguma dúvida, alguma pergunta que a gente deixou de fazer que você gostaria que você estivesse aqui nesse lugar? Foram todas feitas? Eu acho que sim. Eu acredito que a gente conseguiu conversar bem, né? Explorar bem os tópicos e... É um serviço muito diferenciado. Então, queria pedir para você que está em casa seguir o Pensando ponto em festa. Arroba Pensando ponto em festa. No Instagram. Em Vamos festa, lá. não é em festas, não, em festa. Você Em atende festa. Maceió e demais regiões? Outros Eu estados? atendo, não, outros estados não, pela logística. Pela logística. Eu atendo Maceió e região, assim. Pronto, então vão lá, sigam lá a Fernanda no Pensando em Festa. Isso. Eu tava falando em festas. Tá vendo? E, Fernanda, a gente queria te agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço E pelo O convite. pessoal que está em casa, Segue, compartilha. curte. Meu amigo, você tá devagar demais. E Fernanda, faz festa, né, e também. faz festa também. Tem que fechar contrato. Tem que fechar contato. Fernanda, obrigado. E você Eu que está em agradeço, casa, minha gente. Muito até obrigada. o próximo episódio do Vai Levar Podcast. E não esquece de seguir e compartilhar. De novo. Porque você... Tchau! Elevar.